Pessoal, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, em nome poderoso de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo e que há de fazer neste lugar. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, pelas orações, pela vida dos dizimistas, ofertantes na tua casa. Senhor, cada semente plantada, nós declaramos e profetizamos ela frutificando abundantemente para o louvor da tua glória. E que o gafanhoto cortador, migrador, destruidor, voador, não tenha acesso sobre as finanças dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que a semente produza frutos abundantes, de forma abundante, porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus gracioso. E nessa hora que vamos explanar a tua palavra, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de entendimento, para a compreensão da tua palavra, te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos estar falando sobre as 70 semanas de Daniel. Quem aqui já ouviu falar sobre as 70 semanas de Daniel? Levanta a mão, por favor. Quem já ouviu falar? Meu Deus, quase ninguém. Deixa eu olhar de novo. Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Levanta a mão. Uns 4, 5 crentes já ouviram falar. O restante nunca ouviu falar. Ok? Então hoje você vai aprender bastante sobre essa questão escatológica. Para aprender Apocalipse, tem alguns livros que são chaves na Bíblia, no Antigo Testamento. Porque nós precisamos entender que o Antigo Testamento, ele é a base, o fundamento para o Novo Testamento. Ou seja, se eu quero entender um assunto no Novo Testamento, eu preciso ter conhecimento do Antigo Testamento. Inclusive as simbologias, a linguagem profética que nós encontramos em Apocalipse, você vai encontrar muitas dessa linguagem no livro de Daniel, que é o livro que nós vamos estar lendo hoje, estudando hoje, nas profecias, amém? Então pode passar aí, por favor, o primeiro slide. Daniel recebeu uma das maiores profecias da Bíblia. Daniel estava aonde, pastor? Ele estava exilado na Babilônia. Só recapitulando, e deixa eu dizer algo muito forte, e eu quero que você diga isso comigo, diga assim: quem destrói o povo de Deus, não são os inimigos, mas o seu próprio pecado. As pessoas às vezes ficam com medo, tanto medo do diabo, e elas não compreenderam o que está escrito na Bíblia. A Bíblia está mostrando para a gente que o que destruiu Jerusalém não foram os inimigos, não foi Senaqueribe, não foi Nabucodonosor, mas foi o pecado do povo, a rebelião do povo. Muito bom te ver aqui. Vocês estão entendendo, gente? Ei, escuta, não foi o diabo, não foi o inimigo que destruiu Jerusalém, foi o pecado deles. O pecado deles foi que destruiu a cidade. Se aquele povo tivesse em aliança com o seu Deus, ainda que Nabucodonosor viesse com um exército poderosíssimo, ele não prevaleceria. Por quê, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Porque nós temos o exemplo do rei Ezequias. Quem lembra de Ezequias? Gente, quando Ezequias orou e ele estava cercado por um exército poderoso, o exército da Síria, Senaqueribe estava dizendo que ia destruir Jerusalém, o Senhor mandou um anjo. Quantos soldados foram mortos em uma noite com um anjo? Alguém sabe? Olha, um crente falou aí, quem foi? Exatamente, 185 mil soldados. Um anjo destruiu 185 mil soldados. Sabe por quê? Porque aquele homem orou, porque aquele homem buscou a presença de Deus. Então você percebe que o que destrói o crente, que destrói as nossas vidas, não é o inimigo. Às vezes é falta de posicionamento nosso, como igreja, como pessoas. Nós precisamos nos aproximar. Por causa do pecado, Daniel era judeu, ainda que ele não tivesse pecado, ele era muito novo, mas ele sofreu as consequências, e ele foi levado para a Babilônia, para trabalhar na corte do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que Jeremias, o profeta, na época em que o povo ainda estava em Jerusalém, antes da cidade ser destruída, Jeremias profetizou e disse assim: se passarão 70 anos de cativeiro, o povo vai em cativeiro. Foi uma profecia que ninguém queria ouvir,
Porque naquela época tinha muitos profetas, entre aspas, só que eram profetas falsos. Enquanto Jeremias dizia, vocês vão para o cativeiro, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, os profetas falsos diziam, que nada, Deus vai te dar vitória, nesta noite você vai receber uma chave de um carro. Era mais ou menos isso. Só que o Jeremias, ele dizia, não, vocês vão para o cativeiro, porque vocês estão em pecado, vocês estão em rebelião, e vocês passarão 70 anos no cativeiro. Porém, Deus vai lembrar de vocês, depois de 70 anos, vocês voltarão para essa terra. Veja a graça de Deus, a misericórdia. Ele está dizendo, eu vou disciplinar vocês, porque a Bíblia diz que se Deus é teu pai, Ele te disciplina. Se você é uma pessoa que vive sem disciplina, é porque você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você passa por disciplina, amém? Até aí tudo bem? Estão me acompanhando? Então, ele estudava essa profecia de Jeremias sobre os 70 anos do cativeiro. Ele orou, ele jejuou, ele confessou os pecados do povo. Isso aqui é interessante. Ele ora, ele jejua e ele confessa os pecados. E quando ele vai orar e confessar os pecados, ele não diz assim, Senhor, esse povo pecou. Você sabe como é que eles dizem? Prestem atenção, crianças, aqui, ó, vocês aqui na frente, ó. Aqui vocês, prestem atenção comigo aqui, com o tio aqui, ó, o pastor. Ele diz assim, Senhor, nós pecamos. Senhor, nós fizemos o que é mal diante dos teus olhos. Senhor, nós pecamos. Você perceba que o intercessor, gente, alguém que vai orar, ele se inclui no problema. Ele não se exclui. Pastor, mas ele não tinha pecado, mas ele fazia parte daquele povo. E ele toma, o intercessor é aquele que toma a causa como se fosse dele. Se você vai orar por alguém, tome essa causa como se fosse sua. E foi o que Daniel fez, ele orou, ele jejuou, ele confessou o pecado do povo. E Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel. Agora vamos lá para Daniel 29, 21, 27. Ele vai colocar ali, provavelmente, Daniel 9, 21 a 27. Sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora da oferta da tarde. Ele veio voando, então tinha asas, né? Ele veio voando rapidamente para onde eu estava na hora da oferta da tarde. Que hora era essa? 3 da tarde. Às 3 da tarde. É por isso que tem crente que gosta, tem até campanhas de oração às 3 da tarde, porque era um horário que se fazia os sacrifícios da tarde. E aí ele recebe a visita desse anjo. Continue. Verso 22. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar a você a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. Quando foi que saiu a liberação? Assim que você começou a orar. Eu creio que tem gente que vai sair daqui e vai orar hoje. O Senhor está dizendo, olha, assim que você começou a orar, saiu resposta. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Assim que você começar a orar, vai sair resposta do céu em seu favor, amém? Ele continua, eu trouxe para você, não, volta lá um instantinho. Eu trouxe a você, você é muito amado, por isso preste atenção na mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de que, qual o propósito das 70 semanas? Vamos lá? Vocês podem anotar aí se vocês quiserem. Acabar com a transgressão, dar fim ao expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Continua, até o 27. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até ungido, o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas.
Continua. Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Se você ler o livro de Ageu, se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que esse período das primeiras semanas se refere ao tempo da reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Você está me entendendo? Compreendeu, Cláudia? Compreendeu? Aquelas primeiras semanas são referentes à construção do muro e restauração do templo de Jerusalém. Depois das 62 semanas, diga comigo, depois do quê? Das 62 semanas, o ungido será morto. Veja que nós temos primeiro, a primeira semana, que são a primeira semana de 7 anos, são 49 anos. Depois nós temos 62 semanas, e depois das 62, o ungido será morto. E não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Olha, agora uma pergunta interessante. O povo do governante que virá está se referindo a quem? A cidade vai ser destruída pelo povo do governante que virá. Está se referindo a quem? Quem é esse governante que virá? Quem que vocês acham? Hoje é culto de estudo, gente, vamos lá. Qual foi o povo que destruiu Jerusalém, a cidade de Jerusalém? Ninguém sabe quem foi o povo que destruiu a cidade de Jerusalém? Não, babilônios não, não é nesse período não. Esse período ungido já foi morto, a gente leu. O ungido foi morto. Na época que Jesus foi morto, quem é que governava Jerusalém? Os romanos. Gente, em 70 da era cristã, 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E aqui está dizendo, o príncipe do povo que há de vir. Ou seja, o príncipe dos romanos. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Já foram decretadas guerras e desolações. Continua, 27. Ele fará com muitos uma forte aliança. Ele quem? E é nesse versículo aí que muita gente diverge. Alguns dizem assim, dependendo da escatologia, alguns dizem assim, não, ele é Jesus, é o Messias. Outros creem que é o anticristo. Eu creio que está se referindo ao anticristo. Por quê? Porque o ungido já foi morto e ele terminou o seu serviço ali, né? Não terá mais nada, diz ali o texto, certo? Aí diz, ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. Quantas semanas nós tínhamos contado? Gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse estudo, porque ele exige que vocês liguem os pontos. Quantas semanas já se passaram das 70 semanas de Daniel? 62. E as outras 7, que foi a reconstrução do muro e do templo? 62 com mais 7, 69. Quantas semanas faltam? Uma semana. Aqui está uma semana. Só que nessa uma semana, o que acontece nessa uma semana que faltou? Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Gente, alguns podem dizer assim, não, foi o general Tito que colocou lá o porco dentro do templo, que colocou os Zeus, a imagem do imperador dentro do templo. Só que nenhum imperador romano fez uma aliança de 7 anos. Então, essa semana, ela está separada
das 69 semanas. Pastor, e por que uma semana especificamente está separada das 69 semanas? É isso que nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo. Vocês compreenderam? As primeiras 7 semanas foi a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, 49 anos. 62 semanas foi até o sacrifício de Jesus. Só que parou em 69. Quando chega em 69, ele dá uma pausa, porque ele diz, na 69, ele diz que o templo já foi destruído. O templo já tinha sido destruído. Mas agora, o príncipe do povo que há de vir, vai fazer uma aliança com muitos, durante uma semana, aí essa semana restante. Não se preocupe, a gente vai tentar esclarecer melhor para vocês essa história dessa semana. Tá certo? Grandes revelações nascem da oração. Como foi que Daniel recebeu isso? Oração. Amém? Então vá orando para que Deus traga revelação ao teu coração. Pode passar. Essa aí foi a maior introdução que a gente já fez, mas só para vocês entenderem o contexto. O significado das 70 semanas, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas. Eu falei aqui semana passada sobre esse teólogo Imalgo. Então nós nos baseamos no estudo dele, por acharmos muito coerentes aquilo que ele falou acerca disso. Não são semanas de dias, são semanas de anos. Uma semana é igual a 7 anos. 70 semanas, dá quantos anos? Não precisam calcular, está ali, 490 anos. Pode passar. Os 6 objetivos da profecia, nós vimos. Daniel 9:24, apresenta 6 objetivos. Ao final das 70 semanas haverá fim da, todo mundo comigo? Fim da transgressão, fim do expiação da iniquidade, justiça eterna, cumprimento das profecias e unção do Santo dos Santos. Esses objetivos somente serão plenamente cumpridos quando Cristo voltar para reinar. Algumas pessoas dizem, não pastor, mas quando Jesus morreu na cruz, já se cumpriu isso. Mas não plenamente. Jesus, ele quando fala do reino, gente, ele fala do reino que está entre nós e do reino que há de vir. O Luiz Saião, que é um teólogo brasileiro, ele diz que o evangelho, ele tem esse gosto agridoce. Ele tem esse gosto agridoce. Porque é uma coisa, mas também é outra. Não é apenas uma coisa só. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso, porque na nossa cabeça ou é uma coisa, ou é outra. Então, em parte, as profecias, elas se cumprem em Jesus, mas elas ainda não foram plenamente cumpridas. Por quê? Eu pergunto, a justiça eterna já foi estabelecida? Já houve expiação da iniquidade? Já se cumpriu todas as profecias? Jesus já veio cumprir a profecia que ele prometeu a Davi? Pastor, tem uma promessa para Davi? Tem. O rei Davi, Deus fez uma promessa para ele. Deus disse assim, Davi, sobre o seu trono haverá um que se assente para sempre. E Jesus é o herdeiro. É ele quem vai sentar sobre o trono. Amém? Vamos lá. As primeiras 69 semanas, 69. Daniel 9:25. As semanas dividem-se em 7 semanas, 49, que foi o templo o decreto para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, que dá esse total de 483 anos, a 69. Começam com um decreto para a reconstrução de Jerusalém e terminam com a manifestação do Messias. Jesus veio exatamente no tempo determinado por Deus. Tem pessoas que acham que a Bíblia não é inspirada por Deus, que a Bíblia é um livro qualquer. Gente, quase 500 anos antes de Jesus vir, Daniel já tinha profetizado tudo o que haveria de acontecer. Só que foi com exatidão. Vocês estão compreendendo? Foi com exatidão. Então isso é uma prova que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. As profecias comprovam isso. As profecias comprovam que ela traz a palavra de Deus, a revelação de Deus. Porque quase 500 anos antes, Daniel já havia profetizado tudo o que haveria de acontecer. Inclusive a destruição do templo,
que se vocês entrarem no livro de história, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que aconteceu em 70 depois de Cristo. Pode passar. O Messias seria morto. Daniel 9:26 foi o que a gente leu. Depois das 62 semanas será morto o Messias. Cumpriu-se na crucificação. Israel rejeitou o Messias. O plano de Deus para Israel entrou em pausa. Pastor, como é que eu sei que o plano de Deus para Israel entrou em pausa? Como assim? Deus não vinha trabalhando com Israel? Sim ou não? Até o Antigo Testamento não era tudo sobre Israel? De vez em quando entrava lá um gentil no meio. De vez em quando entrava uma Ruth, Moabita. Entrava quem mais? Vamos lá. Raabe. Que as mulheres falavam que não era boa coisa, não era? Ficavam defamando a moça. Entrava Raabe, entrava um, entrava outro. Mas o trabalho de Deus era com Israel. Mas quando Israel rejeita o Messias, começa algo novo na terra. Começa o quê? A era da igreja. A era da igreja. Então, surge a igreja. Pastor, Deus rejeitou o seu povo. Se você ler Romanos capítulo 9 a 11, você vai entender que Deus não rejeitou Israel. E ele diz mais lá em Romanos, ele vai dizer o seguinte, que foi assim até que se cumpra a plenitude dos gentios. Vamos lá para Romanos, porque vocês precisam entender isso. Pastor, essa pausa está baseada justamente nisso aqui, gente. Justamente nesse trabalhar de Deus. Romanos 11. Acharam? A partir do verso 11. Romanos 11, verso 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão de quem? Por causa da transgressão de quem, gente? Deles quem? De Israel. Por causa da transgressão deles, veio salvação para os... Eles rejeitaram. E a gente aceitou. Vocês lembram daquela mulher cirofenícia? Que queria das migalhas? Nós éramos aqueles que estavam ali, pegando as migalhas. Eles rejeitaram sentar à mesa. Aí o Senhor diz, já que eles não querem sentar à mesa, venham vocês. Vocês sentaram à mesa. Por causa da transgressão veio para a salvação para os gentios, provocar ciúmes em Israel. Continua. 12. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Continua. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns deles. Continua. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Aleluia! Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz da seiva da oliveira, você vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Não se considere superior a eles, a esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ele está dizendo o seguinte, que a oliveira, Jesus é a oliveira, eles como ramos foram quebrados, e nós que não éramos daquela oliveira, nós fomos enxertados. Alguém aqui já fez enxerto? Alguém já fez enxerto aqui? Ah, alguém já fez. Nós fomos enxertados na oliveira, nós não éramos da árvore naturalmente, eles sim eram da árvore naturalmente. Vocês estão entendendo? Eles eram, mas nós fomos enxertados. Continua. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pular aqui para vocês verem aqui.
afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. A Bíblia está dizendo que eles serão enxertados. Eles serão, diga, serão. Serão é que tempo? Pretérito, passado ou futuro. Vocês lembraram da quarta série, né? Quarto ano, sei lá. É futuro. Então, ele está dizendo, agora eles foram quebrados e você foi enxertado. Mas eles serão recolocados no lugar. Vocês estão entendendo? Isso aí, depois você lê o capítulo todo para entender melhor. Pode voltar lá para o estudo. Então, começa a era da igreja. Pode passar. Entre as 69 e as 70 semanas e a 70ª semana, esse intervalo não aparece no Antigo Testamento. É o tempo da graça. A igreja não pertence às 70 semanas. Pastor, por que a igreja não pertence às 70 semanas? Porque foi o tempo para Israel. Lembra lá em capítulo 9 de Daniel? Aqueles 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. Nós não pertencemos às 70 semanas. A igreja não pertence às 70 semanas. É um mistério revelado posteriormente. Efésios 3, de 1 a 11 e Romanos 11, 25. Acho que a gente não leu o 25 não, né? Leia aí o 25, por favor. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que sejam ignorantes este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte até que chegasse o Clay. Aí eu pergunto, a Bíblia está dizendo que o endurecimento de Israel vai ser até quando? O que é a plenitude dos gentios? Quando o nosso número estiver pleno, quando o nosso tempo estiver pleno, quando estiver já cheio, quando a nossa época passar, aí volta o quê? Para eles. Vocês estão entendendo? Volta para eles, porque as 70 semanas se referem a eles. Pode voltar para o estudo. Pode passar. Últimos 7 anos da história. É um período conhecido como a Grande Tribulação. Características dessa última semana. Governo do anticristo. Falsa paz. O que é anticristo? Às vezes as pessoas quando pensam anticristo, pensam num cara endemoniado, com um chifrinho, com um rabinho. Não. Ele vai parecer mais um anjo. Gente, o anticristo vai parecer mais um anjo. Vai ser um cara bonito, um cara que fala bem. Olha, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai ser um cara que fala muito bem. Ele vai encantar as pessoas falando. As pessoas vão ficar de pé e bater palmas para ele, dizer assim, poxa, esse camarada fala muito bem. Sabe, vocês conhecem pessoas, alguém conhece pessoas que conquistam outros só pela palavra, mas não vale nada? Então, esse é o anticristo. O anticristo, ele não vale nada, mas ele é encantador, ele é sedutor. O governo do anticristo, ele vai trazer falsa paz. Por que ele vai trazer falsa paz? Lembra que ele vai fazer uma aliança? Durante quanto tempo ele vai fazer uma aliança? 7 anos. Ele vai fazer uma aliança de paz. Gente, o que é que o mundo mais quer? Hein, Tiago? O que é que o mundo mais quer? Paz. Agora, imagine que surge um líder mundial e diz assim, eu vou trazer paz para o Oriente Médio. Eu vou trazer paz entre Rússia e Ucrânia. Eu vou trazer paz entre Israel e os palestinos e o Hamas. Eu vou trazer paz entre Estados Unidos e China. Eu vou trazer paz ao mundo. Que coisa linda, hein? Você sabe que o diabo oferece paz também para você sem Jesus, né? Essa é chamada falsa paz. Pastor, eu estava até conversando com o Iago, hoje, estávamos conversando, e ele falando, né, que pessoas ofereceram coisas para ele, quando ele estava com algumas dores, oferecendo tratamentos, como é que chamam? Alternativos. Vocês sabem o que são tratamentos alternativos, né? Mas ele disse, eu não preciso disso, eu não quero isso.
E às vezes as pessoas querem paz. Pastor, eu quero ficar em paz. Eu quero estar numa boa. Querido, essa paz é falsa paz. Essa paz é a paz do cão. Essa paz é a paz do capeta. Ele irá perseguir Israel. Gente, agora na Venezuela, Israel mandou equipamentos e equipe para salvar pessoas. Aqui no Brasil, quando aconteceu lá em Brumadinho, eles também mandaram pessoas. Eles socorrem pessoas no mundo inteiro. Mas eu nunca vi uma nação tão odiada como a nação de Israel. Tem lugares que, se você for na Europa e você disser que você é judeu, você apanha no meio da rua. Sabe por quê? Porque o mundo odeia Israel. E o mundo odeia você também, porque você pertence a Deus. Juízos divinos. Está lá em Daniel 9, 27. Vamos passar. Metade da semana, após 3 anos e meio, o anticristo quebra a aliança. Primeiro ele faz uma aliança de quanto tempo? 7 anos. Com 3 anos e meio, o que ele faz? Ele quebra a aliança. Ele vai interromper os sacrifícios. Pastor, mas espera aí, mas vai voltar a ter sacrifícios? Algumas pessoas questionam, mas não tem templo. Para que haja sacrifício é preciso ter o templo. É possível reconstruir o templo? Algumas coisas estão acontecendo. Se vocês acompanharem, tinha um animal que é necessário para fazer sacrifícios, que nunca mais, há centenas de anos que não nascia, e recentemente nasceu. Pesquisem, novilha vermelha. A novilha vermelha faz parte do ritual de purificação do santuário. Não existia, voltou a nascer novilhas vermelhas. A planta do bálsamo lá do Gileade, que faz? Voltou a nascer a planta. O material do santuário, as indumentárias dos sacerdotes, os utensílios, já construíram, em Israel já tem. Se você chegar lá em Jerusalém, você vai encontrar um castiçal de ouro, que foi feito para o santuário, que ainda não existe o santuário, mas o castiçal. Você sabe o que é castiçal? Candelabro, exatamente, com 7 hastes. Se você chegar lá em Jerusalém, ele pesa mais ou menos 35 quilos, eu acho. Gente, é 35 quilos de ouro, está no meio de uma praça. Eu fico pensando se ia dar certo aqui no Brasil esse negócio. 35 quilos de ouro, está numa praça, o castiçal. Coisa linda. 35. Eu estou dizendo para você que essas coisas já existem. Já existem. Então, eu não acho difícil que voltem a reconstruir o templo. Vocês estão entendendo? Porque o anticristo, ele irá fazer cessar os sacrifícios. Ele vai estabelecer abominação, porque lá em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que ele vai se assentar no templo de Deus querendo ser Deus. Ele vai querer ser Deus. Vocês lembram, quem é que ofereceu para o homem, você será como Deus? Satanás. E o anticristo vai dizer, eu sou Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde a ciência, a tecnologia está dizendo assim para a gente, vocês não precisam de Deus. Vocês têm a mim, vocês têm a ciência, vocês têm a IA. Né, IA? Vocês têm a IA. Então o mundo está dizendo, vocês não precisam. Antigamente se precisava de Deus porque não tinha como curar enfermidades. E se hoje surgir uma tecnologia para curar todas as enfermidades? Você ainda precisa de Deus? Antigamente precisava de Deus porque precisava suprir necessidades financeiras. E se surgir uma economia onde todo mundo, como na Noruega, já tenha um percentual, uma renda per capita alta, ninguém sofra mais financeiramente, você ainda viria para a igreja? Vocês estão entendendo? O anticristo ele vai se colocar querendo ser Deus. Tessalonicenses capítulo 2, marquem Tessalonicenses 2 para vocês lerem em casa. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo. Mas está falando sobre isso. E Apocalipse 13. É o início da grande tribulação propriamente dita. É a grande tribulação. É nesse período que o negócio vai pegar.
porque ele vem e ele vai trazer juízo sobre a terra. Ele vai trazer juízo. E é um tempo de aflição tão grande como nunca houve na terra. Nunca houve um período como esse. Pode passar. O retorno glorioso. No final das 70 semanas, Jesus retorna em glória. Ele derrota o anticristo, traz a salvação ao remanescente de Israel, prende Satanás e inicia o milênio. A gente leu Romanos 11, 25, agora vamos ler Romanos 11, 26. Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Gente, todo Israel será salvo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Eles são zelosos, mas eles não têm entendimento. Mas naquele dia, os olhos deles se voltarão, e a Bíblia diz, e lá em Zacarias 12, gente, tem uma profecia tão linda em Zacarias 12, por favor, leiam Zacarias 12. Zacarias 12, ele vai dizer assim, eles olharão para aquele que traspassaram, eles me verão, eles olharão para Jesus e vão dizer assim, nós crucificamos o Messias. Eles vão dizer assim, ele estava no nosso meio e nós não o reconhecemos. Ele estava o tempo todo conosco e nós não sabíamos que era ele. Entendeu? E aí todo Israel será salvo. Pode continuar. A linha do tempo. Aí é uma recapitulação. O decreto para a reconstrução, quantas semanas? 62 semanas até a entrada triunfal de crucificação. Aí entra a era da igreja. Arrebatamento. Por que arrebatamento, pastor? Porque nós cremos que nós não fazemos parte das 70 semanas. Nós cremos que nós não fazemos parte. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que muito em breve vai surgir uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo de frio. Aquele povo era o povo de Deus. Eita glória. Amém? Arrebatamento é isso, gente. Jesus vem buscar a sua noiva, conforme diz em João 14. João 14 fala sobre isso. Pastor, o senhor está dando tantas referências. É por isso que você precisa ler Bíblia, para quando a gente falar, você ir captando o que eu estou falando. Mas Jesus virá para buscar a sua igreja. E aí começa a 70ª semana, a grande tribulação. Depois da grande tribulação, quando o pessoal dizer assim, pronto, agora o diabo tomou conta do mundo mesmo, aí Jesus retorna. Satanás é preso, e Jesus estabelece o governo dele sobre a terra. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus disse, o reino está dentro de vós. Mas vai chegar o dia que o reino vai estar de forma externa. Vai se manifestar e Deus vai cumprir a Davi o que ele falou. Já pensou a alegria de Davi? Davi ressurreto, vendo no trono alguém que é seu descendente segundo a carne. Segundo a carne ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi. Que alegria, que coisa maravilhosa, queridos. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Pode passar. O que nós aprendemos? O que foi que nós aprendemos, queridos? Que Deus controla a história. O que mais? Nenhuma profecia falhará. Israel permanece no centro do plano profético. A igreja vive o tempo da graça. Nós estamos vivendo esse tempo. O arrebatamento pode ocorrer antes das 70 semanas, da 70ª semana, conforme a interpretação pré-tribulacionista. Por que estou dizendo assim, conforme tribulação pré-tribulacionista? Porque existem outras teologias, outras escatologias. Mas devemos viver preparados para a volta de Cristo. De qualquer forma,
nós devemos viver preparados. De qualquer forma, viva preparado. As profecias se cumpriram, as profecias vão se cumprir, e tudo que está escrito vai acontecer. Quer você creia, quer você não creia. Se você crê, bem-aventurado aqueles que creram. Amém? Bem-aventurado. Tende também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o quê? O Filho do Homem. Ele virá quando? Numa hora que você não está nem pensando. Meu Deus, numa hora que eu não estou nem pensando, Ele virá. Aleluia. Curva a tua cabeça. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la. Mais uma vez ouvir o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. La la la, la la la, la la la, la la la, cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Diga pra ele, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tem o fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não
meia-noite ouviu a voz do noivo, o grito: eis o noivo. À meia-noite ouviu-se a voz dizendo: eis o noivo. Tem óleo na tua botija. Você está carregando óleo. Você está carregando óleo, querido. O noivo vem. O noivo vem. É tempo de você comprar, é tempo de você abastecer, é tempo de você encher. Encha, 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 encha. Prepara, se prepara, ó igreja. O profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se prepare, igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se adorne de santidade, como a noiva. Que o Senhor te abençoe. Que em todo o tempo as tuas vestes sejam alvas. Que nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Que durante a tua vida o Senhor constantemente derrame da sua unção sobre ti. Que um óleo fresco esteja sobre a tua cabeça. Que você seja sempre atraído pelo Senhor. Que você se apresente a Ele como a noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma que cause escândalo. Que o Senhor te abençoe com a noite de paz em sua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.